Bom dia, boa tarde, boa noite, torcida colorada! Estamos iniciando mais uma edição do Boletim Colorado por Estrela Bet, às vésperas do primeiro jogo que o Internacional disputará com um público completamente liberado no estádio Beira-Rio. Pela quinta rodada do Gauchão, o Inter recebe o Caxias a partir das 16h30 do próximo sábado e a partida não tem restrições para a presença da torcida do Internacional. Na última vez que jogou como mandante, no sábado passado, quando venceu o Ipiranga por 3-0, o Inter contou com o apoio de mais de 12 mil crianças, mulheres, idosos e PCDs que proporcionaram cenas que encantaram e rodaram o Brasil. Agora, a responsabilidade, claro, de um público ainda maior no Gigante para dar continuidade ao 100% de aproveitamento do Clube do Povo em seus domínios. Além da vitória de 3-0 sobre o Ipiranga, o Inter também bateu como mandante na estreia do Gauchão o Avenida por 1-0. E os ingressos já estão à venda, tanto para os torcedores sócios quanto para a torcida não sócia, e além disso, check-in liberado para as modalidades que necessitam confirmar presença no mundo colorado. Os ingressos para portões 13 e 7, por exemplo, para os associados e associadas campeão do mundo, custam R$16. A mesma modalidade tem acesso às áreas livres a partir de R$32. Nas locadas, o custo é de R$48. Também preços especiais, como de costume, para os sócios e sócias da Academia do Povo, que tem acesso aos portões 3, 7 e 10 por R$10. O ingresso para associados e associadas nada vai nos separar. Portões 13 e 7 custam R$32, ou seja, para todos os bolsos, e ingressos à venda para o quinto jogo do Inter no Gauchão, o terceiro como mandante, o primeiro sem nenhuma restrição de público no Gigante da Beira-Rio. Na tabela de classificação, o Inter até aqui tem 7 pontos, além das vitórias diante de Avenida Ipiranga também, um empate com o São Luís, e pela frente na competição, depois do embate com o Caxias, terá ainda o Santa Cruz, na quarta-feira, dia 7 de fevereiro, e depois, no final de semana, domingo, dia 11, visita o São José no estádio Francisco Noveleto Neto, partida à noite, domingo esse que pela manhã contará, vamos detalhar logo mais, com o jogo das gurias coloradas diante do Corinthians no Beira-Rio. E falando sobre o futebol feminino, além do duelo de Supercopa Feminina Profissional contra o Corinthians, previsto para as 10h30 da manhã do domingo de Carnaval, dia 11 de fevereiro, as gurias coloradas também, nessa primeira semana de fevereiro, tem compromisso no Brasileirão Sub-20. Já foi detalhada a data da estreia da categoria atual bicampeã nacional. Só 2 edições do Brasileirão Sub-20 feminino até hoje foram disputadas e ambas conquistadas pelo Inter. O Inter estreia no dia 7 de fevereiro, quarta-feira, às 15 horas no Sesc Protásio Alves, diante do América Mineiro. Vai lembrar que o Inter, nesta primeira fase, pertence ao grupo B da competição e as equipes do grupo B enfrentam os times do grupo A em turno e retorno, ou seja, além do América Mineiro, o Inter também enfrentará o Santos no dia 14 de fevereiro, às 15 horas, no CT Rei Pelé, depois no dia 13 de março, às 15 horas no Sesc Clássico Grenal, mando de campo do Inter. Corinthians será adversário na quarta rodada, partida com o mando de campo paulista prevista para as 14 horas do dia 22 de março. E por fim, no dia 28 de março, Inter e Kinderman se enfrentam às 15 horas no Sesc. O retorno será espelhado com o turno, ou seja, América Mineiro, Santos, Grêmio, Corinthians e Kinderman, mas com mando de campo invertido, para ver então quem avança às fases eliminatórias. No ano passado, o Inter avançou do grupo, nas quartas de final eliminou a Ferroviária, na semifinal passou pelo Fluminense e na decisão triunfou nos pênaltis diante do São Paulo. O Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20 conta com um calendário cada vez mais extenso, garantindo uma maior quantidade de datas FIFA para o futebol de base do nosso país. E a Semana das Gurias Coloradas também contou com o anúncio de nova contratação. A meio-campista Joana, destaque do Avaí Kinderman, que foi vice-campeão da Brasil Ladies Cup Sub-20 na temporada passada, assinou o contrato com o Inter até 2027. A Joana, que vem do futebol de Santa Catarina, antes do Avaí Kinderman, ela defendera o Fluminense do Itaú, em Santa Catarina, e passagem pelo futsal. Inclusive teve destaque em 2023, conquistando o título catarinense pela Associação Desportiva 3R. Das categorias de base femininas para o celeiro de Ases masculino, que acaba de conquistar um título invicto para o Internacional. Na última terça-feira, dia 30 de janeiro, a categoria Sub-17 do Internacional venceu nos pênaltis o Red Bull Salzburg e garantiu
o título da Copa a Fan Cup no estado de São Paulo. Durante o tempo normal da decisão, Everton, o zagueiro, marcou o gol do Internacional, mas já na etapa final, os austríacos buscaram o empate, assim levando a decisão para os pênaltis, vencidos pelo Internacional por 7-6. A campanha do Inter na Fan Cup contou na fase de grupos com vitórias de 1-0 sobre o Jacuipense e 2-0 sobre o Água Santa, além de empate de 2-2 com o Palmeiras, o dono da casa, a equipe que era mandante neste torneio. Já nos mata-matas, o Inter, na fase de quartas de final, derrotou o Grêmio nos pênaltis após empate de 3-3 no tempo normal. Nas semifinais, o Internacional enfrentou mais uma vez o Palmeiras e venceu pelo placar de 2-0 com gols de Oliver e Richarlison. Essa foi a campanha até o Inter chegar à final, vencida nos pênaltis sobre o Red Bull Salzburg. A categoria sub-17 do Internacional, comandada por Éder Moraes, já sabe que volta a campo no dia 28 de fevereiro pela primeira fase da Copa do Brasil. É um confronto eliminatório, jogo único contra o Grêmio, mando de campo adversário, o horário ainda será definido, bem como local, mas já sabemos que no encerramento desse mês de fevereiro, Clássico Grenal, na abertura da Copa do Brasil, decidirá qual time gaúcho avançará de fase na competição eliminatória nacional. Já a categoria sub-15 do Celeiro de Ases encerrou o encontro de futebol infantil pan-americano, tradicional FIPAM, na terceira colocação. A competição, que é sub-15, contou com o Inter como brasileiro de melhor colocação. O Colorado garantiu o terceiro lugar após vitória de 4-2 nos pênaltis sobre o Olímpia. No tempo normal, o placar do jogo com os paraguaios foi empate de 1-1. A campanha do Inter também contou com duelos diante de Palmeiras, Flamengo do Alegrete, Alianza Lima, Grêmio, Defensor e Argentinos Júniors. Colorado, nas quartas de final, superou o Alianza Lima para chegar à semifinal, vitória de 1-0. E depois de eliminação na fase semifinal, o Inter atingiu o terceiro lugar brasileiro de melhor colocação no encontro de futebol infantil pan-americano. Repassados os principais destaques da semana do Internacional e também projetados os compromissos que estão por vir, a gente abre agora no Boletim Colorado o Momento Estrela Bet. Domingo às 16 horas no Mineirão, Palmeiras e São Paulo se enfrentam na decisão da Supercopa do Brasil. São Paulo nos últimos anos é o grande obstáculo, a grande pedra no sapato do time de Abel Ferreira na campanha campeã da Copa do Brasil de São Paulo. O tricolor inclusive eliminou o time do Abel Ferreira dentro do Allianz Parque. A rivalidade entre os dois times ganhou um tempero a mais na janela de transferências de início de temporada, com o Caio Paulista deixando o São Paulo, indo para o Palmeiras e sendo anunciado como Caio do bicampeão paulista, uma corneta, uma pequena alfinetada do jogador e também do Palmeiras em cima de São Paulo. E por tudo isso, a expectativa é de um clássico quente dentro de campo. O Palmeiras chega muito desfalcado no setor ofensivo, o Bruno Rodrigues, recém-contratado, é baixo, o Dudu também não fica à disposição. São muitas as interrogações, enquanto o São Paulo acaba de quebrar um tabu de praticamente uma década, venceu o Corinthians na Neoquímica Arena. Então, vendo uma odd de 3,50 para o São Paulo, que garante um retorno alto ao valor investido e até não exige que se bote muito dinheiro para ter um lucro interessante, a sugestão é daqui a pouco acreditar no time do técnico Thiago Carpini, que venceu o Corinthians na Neoquímica Arena no meio de semana, que chega com Calher em boa fase, Lucas entrosado. A expectativa é que Rames Rodrigues seja relacionado, entre alguns outros nomes como Luiz Gustavo, que desde contratado deu muito certo. O momento hoje é de um São Paulo em ascendente e o Palmeiras com interrogações, e a odd de 3,50 faz com que a aposta no São Paulo fique bastante interessante. Um dia antes, no sábado à noite, a partir das 7h30, o Atlético Mineiro enfrenta o Cruzeiro na Arena MRV, clássico sem torcida visitante pelos próximos 2 anos. Atlético Mineiro e Cruzeiro chegaram a um acordo que os clássicos não contarão com público visitante, e o Galo tem ainda engasgado a vitória do Cruzeiro no primeiro clássico da história da Arena MRV. Vitória por 1-0, gol contra do Gemerson, jogada contou com participação do ex-colorado William, lateral direito. Então, para o Atlético Mineiro é até uma questão de honra buscar o resultado. Apenas a sua torcida presente no estádio, o time fez investimento muito destacado com a contratação do Gustavo Scarpa, manteve Paulinho, manteve Hulk. É um time que fez um grande final de campeonato brasileiro na temporada passada, enquanto o Cruzeiro acaba de trazer um novo treinador, Lacarmon, e também um novo atacante, Edneno, as peças ainda buscando se encaixar. Por tudo isso, o Atlético chega como favorito para o clássico, e as odds deste momento para o Atlético Mineiro são de 1,71, em comparação ao São Paulo do Palmeiras, um retorno
bastante inferior, metade do retorno para o São Paulo, mas ainda assim o Atlético chega assim como favorito. Clássico é clássico, a gente sabe que dentro de campo todos os favoritismos podem ser diminuídos, mas hoje o Atlético desponta como favorito para vencer o Cruzeiro e triunfar pela primeira vez diante de seu maior rival no seu novo estádio. Essa foi mais uma edição do Boletim Colorado por Estrela Bet, na expectativa do reencontro entre Internacional e torcida sem restrições de público no Beira-Rio. A quinta rodada do Gauchão coloca o Clube do Povo frente a frente com o Caxias e também tivemos uma semana de datas definidas para as gurias coloradas no Campeonato Brasileiro Sub-20, anúncio de contratação para o futebol feminino e de taça conquistada pelo Celeiro de Ases. Na semana que vem, o Boletim Colorado retorna ao canal do Inter com os principais destaques da agenda alvirrubra.